5 anos depois de sancionado, o novo Código Florestal não pacificou o entendimento entre ruralistas e ambientalistas. Mas, afinal, a nova lei terá sido um avanço ou um retrocesso? Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Carolina Bernardo, bióloga, doutora em Economia Ambiental pela Universidade de Brasília, e Rodrigo Justus, representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Eu começo perguntando à Carolina, você tem uma tese da qual um dos capítulos é sobre o novo código. Você poderia resumir o que fala sobre o novo código, essa tese? E que conceito você tem do novo código? Tá bom. Bom, essa tese, primeiro eu vou explicar o que ela é para conseguir inserir o capítulo do Código Florestal dentro do contexto. Minha tese, como eu sou bióloga e ecóloga, a minha tese busca uma conversa entre ecologia e economia. E uma dessas conversas, ou seja, onde essas duas áreas se encontram, é na questão de gestão ambiental, gestão de recursos naturais. Então, eu analisei algumas leis, uma delas foi a do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, sobre o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais, e o novo Código Florestal, que, na verdade, eu fiz um histórico de todos os códigos já publicados no Brasil, e este último que é para fazer uma ligação tanto com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, com o pagamento de serviços ambientais, já que o novo código traz como um dos instrumentos econômicos de sua aplicação o PSA, que é o pagamento de serviços ambientais. Certo. Rodrigo, paradoxal que possa parecer, paradoxalmente, os ruralistas defendem o novo código, enquanto os ambientalistas, alguns deles, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para, digamos assim, barrar algumas iniciativas que seriam pautadas como protetoras do meio ambiente. Que julgamento vocês fazem do novo Código Florestal, hoje, 5 anos depois de sancionado? O novo código ele ficou 16 anos em discussão no Congresso, né? Então, foi depois da Assembleia Nacional Constituinte, foi a lei que teve 200 audiências públicas, teve discussões, e existe parte do segmento ambientalista que não concorda com o código. Até porque, para aprovar o código, houve uma solução negociada, tanto que a reserva legal, que é o percentual mínimo de conservação por propriedade, foi mantido. Questões relacionadas à área de preservação permanente também, embora foram feitas regras de transição, considerando que a legislação mudou muito no decorrer do tempo. O Código de 1934, por exemplo, embora ele privilegiasse as áreas de preservação permanente, não tinha distâncias, depois foram acontecendo edição de atos, por exemplo, o Código Florestal de 65, para um pequeno curso d'água, era 5 metros de largura que o produtor tinha que conservar. Hoje são 30 metros, né? Então, essas distâncias foram variando e o que acontece? Veio a lei de crimes ambientais e acabou que, no decorrer do tempo, nós ficamos 16 anos sob medidas provisórias, que todo dia mudava. Então, é como se, para o cidadão entender, é como se a prefeitura dissesse que você tem que construir a casa a 5 metros do vizinho e depois que você está morando lá, chega ela mesma e diz, não, agora a nova lei é 30 metros, você tem que tirar a sua casa daí. Então, conflitos da aplicação da lei no tempo. Então, de fato, o Código Florestal ele foi uma solução negociada. Tanto que muitos produtores não gostaram do posicionamento da própria CNA no decorrer da negociação legislativa, dizendo, não, nós temos direito a tudo. E nós dizíamos, não, nós temos que ter uma solução negociada, uma coisa intermediária que nós consigamos atender parte dos interesses de cada lado. E o Supremo Tribunal está julgando as ações de inconstitucionalidade, né? O julgamento vai encerrar em breve, depois pode ter embargos de declaração, e existe oposição a boa parte do Código, né? Carolina, em que momentos e por que razão os ambientalistas entraram com ações diretas de inconstitucionalidade? O que estava sendo questionado, junto ao Supremo Tribunal Federal? O que estava sendo questionado ali? Bom, acredito que uma das principais medidas de ação de constitucionalidade é a questão antes de 2010, se não me engano, e você pode me corrigir isso, 2008,
Os proprietários que não cumpriram com o código, eles foram abonados, assim, tá tudo bem. Então, vocês não precisam ajustar, fazer os ajustes de APP, que é a área de preservação permanente, e de reserva legal em suas propriedades, já que vai haver a mudança do código. Então, se acho que uma das principais ações de inconstitucionalidade que briga muito nessa questão de ambientalista e ruralista é justamente esse abono aos proprietários de terra que não cumpriram a lei anteriormente e a partir de 2008 está tudo bem. O que pensam os ruralistas a respeito desse ponto? Na verdade, a lei trouxe algumas exceções, flexibilizações, mas em relação aos produtores que possuem áreas, aos pequenos produtores que possuem áreas de até 4 módulos fiscais, que são as pequenas propriedades, que houve uma flexibilização em relação à distância de área de preservação permanente, que, por exemplo, um pequeno produtor que tem até 4 módulos, vamos dizer, um produtor aqui do DF de hortifruti e granjeiros, um pequeno produtor de hortaliças, ele, ao invés de ter que fazer 30 metros, se o córrego for de pequena dimensão, ele será obrigado a recuperar 5 metros. Mas para o médio e grande produtor, a obrigação da área de preservação permanente, ela ficou integral, embora construções, residências, aquilo que se encontre dentro dessa faixa. Suas benfeitorias. As benfeitorias, desde que haja conservação de solo, tratamento de resíduo, não haja emissão de efluentes, de esgoto, erosão e tudo mais, esses critérios eles têm que ser respeitados de conservação de água e solo. Então, quando foi estabelecida a votação do código, esse assunto ele foi um dos assuntos que o setor de saída ele teve uma certa relutância em aceitar esse tratamento diferenciado, porque médios e grandes produtores diziam, mas essa fazenda era do meu tataravô, do meu bisavô, no passado as coisas eram diferentes. Realmente, as coisas eram diferentes, mas hoje nós temos uma outra realidade. Então, foi necessário fazer um ajuste e esses tais privilégios, eles atendem a pequena propriedade de um ponto de vista de viés econômico. Porque, por exemplo, um pequeno produtor que tem 5, 10 hectares, ele deixar de produzir em 1, 2 hectares para complementar uma reserva legal, às vezes ele vai se tornar inviável economicamente, significa que ele vai ter que abandonar a propriedade. E se ele abandonar a propriedade, de outro lado, ele não vai conseguir recuperar também. Então, Conclua. Sim, então, essa flexibilização, essa categorização, inclusive o Supremo já decidiu de que os diferentes não necessariamente têm que ser tratados de forma igual, ele privilegia a situação econômica daquele que tem menores condições de fazer. Até porque a legislação antiga, o antigo Código Florestal de 65, ele determinava que era obrigação do Estado, do governo, fazer a recuperação das áreas, né? O que agora ficou explícito, né, tendo em vista até julgados do próprio STJ e STF, que essa é uma obrigação que incumbe ao proprietário. Tenha isso sido feito por ele ou por seus antecessores. Ou seja, permanece... Quanto nós temos que ter de preservação das matas nativas na Amazônia e no Cerrado, por exemplo? Eu acredito que na Amazônia é 80%. Na Amazônia, em áreas de florestas, permanece 80%. E no Cerrado? 20%. É bastante menos, né? Sim. Bom, houve, logo das vésperas da sanção do novo Código Florestal, a imprensa noticiou que estaria havendo uma corrida rumo ao desmatamento intenso, sobretudo naquelas franjas da Amazônia. Isso corresponde à realidade? É crível essa notícia ou não, Carolina? Bom, aconteceu isso mesmo? Na verdade, aconteceu logo depois da publicação do novo Código Florestal. Assim, existem dados de que 1 ano depois do novo Código Florestal, né, de 2012, houve um aumento do desmatamento, tanto na floresta amazônica, né, tanto nessas franjas, nessas áreas de transição, quanto também no Cerrado. Então, sim, houve um aumento do desmatamento, especialmente no ano de 2012 e 2013. Sua palavra agora. Bem, na verdade, a taxa de desmatamento ela é medida ano a ano.
Então, e ela é comparada em relação ao total do bioma. Se nós pegarmos o índice de desmatamento do ano de 2003 a 2006, nós tínhamos mais ou menos em torno de 18 mil quilômetros quadrados ano, essa taxa ela passou a ser 3.500. Então, na verdade, houve uma redução de 80% do desmatamento. O que acontece é que há uma diferença sazonal de ano a ano. Então, se nós pegarmos o ano de 2018 e o ano 2017, né, vamos comparar o fim de 2018 e 2017, haverá variação. Por exemplo, em 2017, a taxa de desmatamento foi menor que em 2016. Não quer dizer que isso vai ser mantido em 2018. Por quê? Até porque existem proprietários que têm o direito legal de abrir áreas, né? Então, quando a gente diz que tem que conservar 80% de área na Amazônia, lembrando que nenhum país do mundo tem esse tipo de restrição, né? O Brasil, a reserva legal, até quando vem estrangeiros para o Brasil, vão conhecer propriedade, eles dizem, mas o que é aquele mato ali? Por que ele ainda está lá se a terra é fértil, né? Você pega Estados Unidos e Europa, você tem conservado as áreas montanhosas lá, das cadeias rochosas, aí você vai lá e você vê floresta mesmo. No mais, são áreas plantadas. A Europa, por exemplo, ela só tem 0,7% de vegetação nativa e o Brasil tem 63% de vegetação nativa. Bom, parece que você não concorda com isso, né? Não concordo. O Brasil não tem 60% de vegetação nativa. A última taxa que eu fiquei sabendo foi de 2016. Acho que justamente foi o período que eu analisei para a tese. O Brasil tem ultimamente 53% de taxa de vegetação nativa e, obviamente, a maior parte dessas taxas de vegetação nativa são dentro de propriedade privada, né? A grande questão que eu acho no código, assim, é que a gente realmente, no Código Florestal, quando a gente pede para uma pessoa, um proprietário de terra, conservar 80% da sua propriedade, os custos dos proprietários, né, que tem que arcar com essa conservação é muito alto. Esses 61% foram dados da Embrapa divulgados no ano passado. Até que ponto nós podemos confiar e que meios nós temos e com que parâmetros nós temos satélite em cima das propriedades, fotografando, comparando, analisando? Até que ponto esses dados são fidedignos? Por favor, passo a bola agora para o... Bem, a Embrapa, ela, através do laboratório de geoprocessamento, chegou a um índice de 63% de cobertura nativa. E o Geoespacial Labs, da NASA, na verdade, disse que são 62,8% e não 63%. Então, na verdade, considerando o desvio padrão, estatístico, universo amostral, na verdade, os dados eles margem de erro, né? A margem de erro de 0,2% ela é plenamente aceitável nesse tipo de estudo. Agora, um detalhe que ela bem colocou é que enquanto nós não tivermos um meio de fazer uma remuneração para aqueles que conservam, principalmente nas áreas de 80%, que o produtor ele é obrigado a conservar 80%, e se alguém invade, ele tem que tirar, se pega fogo, ele tem que apagar, se entra a roubar madeira lá, ele tem que correr atrás. Quer dizer, todos esses custos inerentes à conservação, em outros países, os custos de conservação, eles são indenizados pelo Estado. E até foi colocado por ela a questão do pagamento de serviços ambientais. Na verdade, nós temos isso escrito na lei, mas nós não temos um modelo em escala que realmente traga. E isso inviabiliza pequenos e médios muitas vezes, porque se você não dá a eles um sustentáculo de uma base mínima econômica, pelo menos para ressarcir desses custos e trazer um ganho, até porque é pela sociedade, né? Você pega lá em Nova York, todo mundo conserva áreas em volta de Nova York por causa da água, do rio Hudson. Mas o que acontece? Todo consumidor de água de Nova York, na sua taxa está lá um pedacinho que é pago para remunerar essas pessoas. Eu acho que a gente precisa avançar, né, nessa implementação. Porque se os produtores ficarem só com os custos, então daí tem um outro jeito. Ou criar mais unidades de conservação, que é caro, que tem que comprar, tem que pagar, tem que pôr guarda, tem que implementar. Ou a gente precisa migrar para um sistema misto, né? Que os produtores façam a sua parte com menor custo para o Estado, mas que eles tenham essa remuneração também. Bom, dos 14 itens previstos no novo código, na nova lei ambiental, apenas um está sendo
colocado, está sendo encaminhado, e mesmo assim o código o CAR, né? É a certificação, Cadastro Ambiental Rural. Isso. Mesmo assim, os proprietários, não, vamos dar mais um prazo e tal. O que acontece no seu entendimento e que está dificultando isso aí? E a pergunta, na verdade, para os dois. Primeiro, por ordem, aqui é a Carolina. Sobre o cadastro ou sobre os outros instrumentos? Não, os outros instrumentos. O que está faltando para os outros instrumentos e depois o cadastro? O que está acontecendo com o cadastro? Vamos aos outros instrumentos, então. Ok. Alguns outros instrumentos, tem os instrumentos econômicos, né, que o pagamento de serviço ambiental é um deles. Existe também isenção, imposto, existe também a questão de subsidiar ferramentas para você proteger, né, cercar a área, etc. Tudo isso está dentro da legislação. Alguns outros instrumentos que não são nesse sentido de instrumento econômico, é o instrumento de mapear justamente a questão florestal no Brasil inteiro, né? E o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e tem um outro que é o CRA, que é o Cadastro de Reserva Ambiental, que veio substituir o Cadastro de Reserva Legal. Eu vou falar de dois, que é o CRA e o PSA, que foi o que eu estudei mais na minha tese, já que tem a ver com a relação, relação de incentivos econômicos e gestão ambiental. O CRA ainda, né, que é o cadastro... a cota. Desculpa, a cota. A cota da reserva ambiental, né, é muito caro. É a cota da reserva ambiental que substitui a cota da reserva legal. Ela pode... possibilitar ao proprietário vender um pedaço da terra que ele não colocou para reserva legal ou que deveria ter colocado e também não reflorestou para a APP que deveria ter reflorestado para venda para fazer parte de UC, por exemplo, né? O Estado vai, compra, ele vende ou vende para outra pessoa que também deveria reflorestar, não reflorestou e falou só, estou vendendo essa parcela, né? Não tem regulamento. E o que acontece com o CAR no momento? Bem, o CAR é um cadastro, ele é obrigatório, ele é o quê? Cada produtor tem que levar vamos dizer, para quem está nos assistindo, ele levaria as coordenadas para ser lançado isso numa base de imagem de satélite, e esse imóvel vai ficar georreferenciado, ou seja, através de coordenadas. De um sistema, de um sistema onde estão todos os imóveis. Da mesma forma como a gente pensa o Renavan, todos os veículos do Brasil lá cadastrados, todos os imóveis rurais cadastrados. E para que isso? Porque qualquer alteração de vegetação, desmatamento, degradação que venha ocorrer, quando ocorrer no limite dentro daquele imóvel, sabe-se quem é o titular. Então, para fim, da mesma forma como alguém que cruza um sinal de trânsito numa câmera de vigilância, vai ser dito, foi fulano de tal. Então, o cadastro ele tem essa finalidade. E o prazo de cadastro, na verdade, até nós entendemos que uma coisa é prazo para benefícios do programa de regularização. O cadastro, na nossa visão, existe uma falhazinha conceitual na lei, o cadastro ele é eterno. Por quê? Porque qualquer venda, compra, alguém que herdou um imóvel que não foi feito o cadastro, terá que fazer o cadastro, porque o cadastro é uma informação de Estado, ela é uma obrigação legal de fazer. Hoje nós temos a maior parte das propriedades, elas já estão dentro do cadastro. Só que o cadastro... São 4 milhões e 100 mil no abril do ano passado. Né? Mais de 4 milhões de imóveis. E que existe uma infinidade de outros imóveis rurais e que, na verdade, o próprio censo do IBGE 2006, o censo agropecuário, já mostrou que seriam moradores rurais. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, aqui no DF. Ela mora numa chácara, que mora toda a família dela. Todos trabalham aqui dentro do DF. Eles não são produtores, mas eles moram num imóvel rural, numa chácara, mas eles não fizeram o cadastro. E vai sobrar essa... Agora, quem opera crédito, quem vende produto, quem comercializa, faz empréstimos e tal, sem o cadastro não consegue mais fazer essas operações, até porque quem é o comprador exige que seja apresentado, da mesma forma como que quem não tem CPF não consegue abrir uma conta em banco. Então, a finalidade do cadastro é de monitoramento ambiental, o cadastro está aí. Agora, o que os produtores... fizeram o cadastro, porque o cadastro é a porta da entrada da regularização.
Então, para o programa de regularização ambiental, o produtor precisa fazer o seu cadastro primeiro, daí é checado através de imagens satélites, quando ele abriu, o que ele abriu, se aquilo é lícito, não é, se tem que fazer as recuperações diárias. Os percentuais de reserva legal que tem os percentuais, exatamente. Percentuais de APP, isso. Se tem que reflorestar ou não. E aí, a hora que se levanta esses passivos, né, como ela está falando, o que falta, em cima desses passivos é feito um termo de compromisso, né, e depois do termo de compromisso, cumpridas as obrigações, o imóvel dele é tido como regular. Então, o que está faltando? Está faltando a fase 2, que é a regularização. E por que isso está patinando, vamos dizer assim, depois de 6 anos quase do Código? Está patinando por quê? Porque 6 meses depois da sanção da lei, veio as ações no Supremo dizendo, isso é inconstitucional, aquilo outro também é, aquilo outro também é. Então, enquanto o Supremo não terminar as ações, vai acabar o julgamento, né? Eu acredito que esse julgamento com embargos de declaração e tudo mais, até o início do ano que vem vai terminar de forma final, vamos dizer assim. Esses programas eles vão ter que caminhar para frente, porque os produtores eles fizeram o seu cadastro para buscar a regularização, não apenas porque é uma obrigação legal, né? Bom, o agronegócio, exportação de soja, de carne bovina, enfim, de alimentos, é um dos tops do nosso faturamento do comércio exterior, né? E há muitos interesses aí envolvidos, algumas propriedades, algumas reservas indígenas, algumas propriedades quilombolas que são contestadas. Temos aquele Raposa Serra do Sol, que foi uma intervenção também do Supremo Tribunal Federal lá em Roraima. Quer dizer, existe um embate aí em que a palavra ruralista ficou assim, com uma conotação bastante depreciativa. Mas essa atividade é capitania, de uma certa forma, o faturamento das nossas mantém. Você imagina, se não houvesse o agronegócio, estaríamos hoje com uma situação bem difícil do ponto de vista do comércio exterior. Até que ponto não há também interferência de ONGs estrangeiras, né, em toda essa questão do Código Florestal, dessas ações? Porque nós sabemos que isso interfere com a guerra. O comércio exterior tem uma forma de guerra. Que considerações você teria a fazer a respeito disso? Quase uma provocação. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem, saber muito bem as informações e a fonte de tudo. Então, conhecimento e informação é a primeira coisa. E quem tem informação e quem tem conhecimento tem o poder, eu acho, né? Que na economia a gente fala de capital intelectual e isso é muito poderoso, né? Então, antes da gente saber de onde, quem está brigando com quem, qual é o interesse de quem, a gente tem que saber o motivo pelo qual uma ONG ou alguma empresa externa está interessada no agronegócio ou está interessada na preservação. Eu vou fazer um rápido comentário aqui. O presidente Temer esteve na Noruega, foi alvo de críticas severas com relação à conservação da Amazônia. Não vou entrar no mérito, não vou fazer juízo de valor, mas agora mesmo uma empresa norueguesa aqui no Brasil, houve um vazamento sério de minério, uma contenção de bauxita lá. Eu vou passar a resposta para ele agora. Os ruralistas se queixam disso? Na verdade, esse termo ruralista, agronegócio também, na verdade, se você for pela etimologia da palavra, embora virou em certos círculos até uma coisa meio pejorativa, agronegócio, parece que é só uma agricultura de exportação, né? Na verdade, agronegócio é tudo que não é subsistência, aquele que não produz para comer na própria propriedade é um negócio, né? O setor agropecuário. Fica parecendo que o agronegócio é uma coisa e a produção de frutas e hortaliças que nós compramos no mercado não é agronegócio. Tudo que é para vender, né, é um negócio. A agricultura, ela visa a obtenção de renda. O Brasil é um país pobre. E nós temos a vocação da produção agropecuária para tudo, do que pensarmos, desde a madeira, alimentos em geral, embora o Brasil é pouco industrializado. Significa que muitas vezes nós exportamos, da mesma coisa que o Brasil é o maior exportador mundial de minério, ferro-gusa, e a gente vende uma tonelada de ferro-gusa por alguns dólares e acaba comprando uma tonelada de aço por $1.200, né?
Então, o Brasil não agrega valor do ponto de vista econômico, né? Acho que a gente fica só exportando commodity. Na verdade, a gente deveria se voltar mais à industrialização, ao invés da gente vender toneladas de milho, né? Ela está discordando aqui, eu vou passar a palavra para ela. A industrialização é a única capaz de agregar mais empregos. Então, se eu exporto farelo de milho, eu poderia estar exportando milho enlatado, poderia estar exportando alimentos prontos, poderia estar exportando... É como a soja. Se você pegar a soja propriamente, da soja nós somos capazes de produzir 480 produtos e subprodutos, industrialmente falando, de remédios, alimentos e tudo mais. O Brasil só produz 3. Né? Carolina, a palavra está com você. Eu discordo, discordar do seu discurso, principalmente quando você fala que o Brasil é um país pobre. Eu quero entender pobre de qual referencial, uma vez que a gente tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo e tudo bem, talvez a gente está falando de questão de diferença de renda e de geração de emprego, de geração de serviços, mas a gente tem que pesar as duas balanças. Nós temos a produção do agronegócio, etc., que é importante, que gera emprego, mas também a preservação, a conservação, a biodiversidade também gera emprego. A questão da farmácia, a questão de geração de remédio, descoberta do câncer, sabe lá, pode estar na reserva Amazônia. E aí? E aí estão acabando com tudo para colocar gado, para alimentar. Então, assim, qual que é realmente o valor? Por que o Brasil é pobre? Em qual sentido? Em qual valor? Em termos de biodiversidade, o Brasil não é pobre. A questão é que a gente ainda não conseguiu mudar essa chave. A gente ainda não conseguiu realmente valorar os nossos recursos naturais. E a gente está perdendo cada vez mais recursos naturais, cada vez mais, porque a gente tem essa ideia de riqueza, de produção de alimento, de exportação. Uma rápida tréplica, porque a gente está quase sem tempo, por favor. Eu mantenho a posição, o Brasil, então vamos mudar um pouquinho aqui, eu vou fazer uma meia-culpa. O Brasil é um rico país pobre. Por quê? Nós temos recursos naturais, nós temos uma alta taxa de conservação de patrimônio genético. Você veja, na Amazônia 80%, nós não vamos transformar tudo em pasto, até porque as terras nem seriam viáveis caso não existisse essa legislação também. Seria um desastre querer transformar a Amazônia num grande pasto. Agora, nós precisamos lembrar que índice de desenvolvimento urbano, humano, o país está em 80º lugar. Nós temos os maiores índices de analfabetismo, nós perdemos até para o leste europeu, o antigo comunismo, nós perdemos para a Índia em alfabetização, que é um país extremamente pobre. Então, e outra coisa, o nosso PIB per capita, dividindo por classes, a população brasileira embora nós tenhamos bastante alimento, o Brasil é o país que a comida é mais barata do mundo, né? Você vai num outro país na Europa, Estados Unidos, para você comer um bife, você paga 10 euros para comer um bife lá na Europa, né? Aqui por R$20 eu vi quilo de picanha para vender de carne, de alimento. Então, o preço do alimento é barato, mas a nossa população, o Brasil é um país pobre. Infelizmente, tudo que nós vemos hoje de violência, de tudo isso acontecendo aí fora, é um país que não investe na educação, não prepara... Mas justamente por causa disso. O país é desigual porque quais são os interesses, né? Bom, aí a gente... Existem vários, exatamente, o IDH realmente é um índice... Infelizmente, eu vou ter que interromper porque nós não temos mais tempo e eu não vou cortar a palavra de ninguém na edição. Bom, o que seria, de fato, muito pouco interessante, além de ser... Enfim, nós vamos terminar por aqui, mas eu espero que daqui para frente todo o debate em torno do novo Código Florestal, que ainda é um menino, tem 5 anos, né, é criança, ocorra com a mesma elegância com que vocês se comportaram aqui. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada a você. E você, telespectador, gostou dessa entrevista? Não gostou? Mande suas críticas e sugestões. O WhatsApp é 619-9966-1616. Pelo telefone, ligue grátis 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.